Olá, eu sou Celso Barreira e como um dos explanadores do DEB da RM Butantã, quero conversar com vocês sobre uma das matérias do exame de admissão deste ano. A matéria com o título A Refutação da Seita Nikken. Eu vou entrar em detalhes, mas como uma introdução, existe a Nichiren Shoshu, que é a organização do clero, né? Os sacerdotes, os bonzos, reverendos, e a Soka Gakkai, que é a organização dos adeptos, né? Leigos. E houve uma problemática e uma cisão entre essas duas organizações. E é sobre isso que a gente vai conversar. Essa figura aqui é do templo Shōhondo, que representa aqui uma das mais insanidades do sumo prelado Nikken, que tomou a decisão de demolir essa construção que foi feita com todo o carinho pela Soka Gakkai, uma construção feita para durar 1000 anos. E em menos de 30 anos ele tomou a decisão de demolir o Shōhondo. Mas vamos lá, passaremos por 4 tópicos. Primeiro, a luta contra as maldades. Segundo tópico, resumo da problemática do clero. A problemática do clero aqui no Brasil e fechando com as graves ofensas e calúnias da seita Nikken. Primeiro, podemos citar aqui que desde a fundação a Soka Gakkai levantou-se com fé diretamente ligada a Nichiren Daishonin, propagando o budismo e atuando pela felicidade das pessoas e a paz mundial. Já a seita Nikken manifestou sua natureza maléfica, tentando destruir o Kosen-rufu. Durante esses mais de 30 anos, a seita Nikken infringiu inteiramente a doutrina e o espírito do budismo de Nichiren Daishonin. Sobre a luta contra as maldades, podemos citar aqui que, para realizar uma prática correta do budismo, um ponto que jamais deve ser esquecido é que devemos combater esse único mal. Por maiores que sejam as boas causas que as pessoas realizem, se falharem em denunciar os inimigos do Sutra do Lótus, será impossível entrarem no caminho. Conforme consta, isso nos ensinos dourados. Então, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção relacionado a essa matéria, às vezes pode dar essa impressão assim, vamos falar de novo disso, deixa para lá. Então, esse ponto que consta nos ensinos dourados alerta sobre isso, de não falhar em denunciar os inimigos do Sutra do Lótus. O Sutra do Lótus ensina que a natureza de Buda existe na vida de toda e qualquer pessoa. Isso é um dos pontos básicos da filosofia do respeito ao ser humano. Vamos dar uma resumida na problemática do clero. Então, como eu já disse, desde a fundação, a Soka Gakkai, ela vem dando suporte ao clero e apontando rigorosamente o que precisava ser corrigido. No período pós-guerra, ela protegeu o clero que passava por séria crise financeira. Chegou a construir mais de 350 templos com toda sinceridade. E ao assumir como sumo prelado, Nikken pisoteou nessa sinceridade. Em 1990, Nikken pôs em ação seu plano chamado Estratégia para desmantelar a Soka Gakkai. A gente pode citar aqui
e em dezembro de 90, ele destituiu o presidente Ikeda da função de coordenador do Rokeko, que é a associação de leigos, que inclui a Soka Gakkai. E em novembro de 91, ele simplesmente decretou um mandato de excomunhão da Soka Gakkai e cessando a concessão do Gohonzou para a Soka Gakkai. Isso podemos dizer que ele tipo assim, ó, se você quer receber o Gohonzou, não vai ser pela Soka Gakkai. Né? Tipo, colocando o Gohonzou como refém. Foi aquele período que nós ficamos fazendo shakubuku e a pessoa que queria se converter, ela preenchia o que a gente chamava de uma ficha azul, mas não recebia o Gohonzou, porque não tinha o Gohonzou para ser transcrito e poder fazer as concessões. Em 1993, a Soka Gakkai adotou o Gohonzou transcrito por Nichikan Shonin. Nichikan Shonin, ele foi um dos sumos prelados que praticamente restaurou todos os escritos de Nichiren Daishonin que estavam meio perdidos. Né? Então ele conseguiu reunir esses escritos e praticamente nós só temos acesso aos Goshos de Nichiren Daishonin por causa dessa luta de Nichikan Shonin. É um dos sumo prelados mais respeitados nesses 700 e poucos anos desde do falecimento de Nichiren Daishonin. E cada sumo prelado transcreve com a sua caligrafia o que está escrito no Gohonzou e coloca a sua assinatura. E por meios de tecnologia gráfica, a gente tira cópia dessa transcrição e gera o Gohonzou que vem para a casa de cada um. Como o Niken ele passou a não fornecer o Gohonzou transcrito por ele para que a Soka Gakkai pudesse fazer as concessões aos shakubukus, um dos reverendos de um templo lá no Japão tinha guardado no seu templo o original do Gohonzou transcrito pelo Nichikan Shonin e cedeu esse original para Soka Gakkai poder tirar as cópias, né? E ter novamente a possibilidade de conceder o Gohonzou. Podemos citar também que em 1998 a seita Niken decidiu insanamente destruir o Shohondo, aquele que eu mostrei a figura no início, que foi denominado o Palácio da Paz, erguido como cristalização da fé de 8 milhões de membros. Ele foi inaugurado em 1968. Então, quanto esses veteranos, né, pioneiros da década de 60, que contribuíram no mundo inteiro, e o Sensei fez questão de cada material utilizado para construir esse Shohondo fosse o melhor do mundo. Por exemplo, vai ter mármore, vamos pegar o mármore da Itália. Onde que tem a melhor madeira? É na China, vamos buscar a madeira na China. Enfim, eu estive nesse auditório em 1990, participei de um Gongyo, e era um auditório para mais de 6 mil pessoas. Lindo, maravilhoso. E o Niken, só porque foi uma construção doada pela Soka Gakkai, resolveu demolir esse Shohondo. Não existe mais o Shohondo, porque ele tomou a decisão de demolir esse palácio. Tanta a insanidade de suas ações.
Em dezembro de 2005, Niquim afastou-se da posição mais alta do clero, transferindo o posto de sumo prelado para Nitinho. Contudo, a correnteza do clero foi definitivamente manchada pelas ações maléficas de Niquim, entrando num caminho sem volta. A seita Niquim transformou-se numa seita herética totalmente contrária ao budismo de Nichiren Daishonin. Por ocasião da primeira problemática do clero, isso falando agora aqui no Brasil, na década de 70, quando, veja só, quando Niquim assume como sumo prelado, e ele assumiu porque o sumo prelado anterior, normalmente os sumo prelados, eles se aposentam e transferem para o próximo. Só que o anterior, ele faleceu de repente. Não houve essa transmissão. Mas o Niquim se denominou que era ele que deveria suceder. E o prior, que era um reverendo aqui no Brasil, não concordou com isso. E ficou revoltado que a Soka Gakkai não aceitou, né? E a Soka Gakkai é separada da Nichiren Shoshu, não queria se intrometer nisso. Então esse reverendo fez um movimento aqui no Brasil para levar os adeptos para fora da Soka Gakkai. Isso foi denominado Dantô, né? Então alguns membros da Soka Gakkai aqui no Brasil acompanharam esse reverendo, formando esse grupo chamado Dantô. Isso na década de 70. Aquilo que a gente falou do Niquim destituir o sensei de representante dos leigos foi em 1990. Então, nesse intervalo entre a ocorrência da primeira e segunda problemática do clero, os membros da BSGI contribuíram para a construção de um novo prédio para o templo em São Paulo e foi inaugurado em 1983. Tendo aquela, né, em 1990, aquela problemática começou, a segunda, né, lá no Japão, esse grupo de adeptos, Dantô, juntamente com os sacerdotes do templo, tentaram se apossar do imóvel através de uma manobra jurídica. E veja que esse grupo Dantô, ele surgiu porque não aceitava o sumo prelado Niquim. E depois se junta a ele para poder tomar aqui o prédio, né, do templo aqui em São Paulo. E após uma longa batalha jurídica, em 14 de maio de 98, a Justiça de São Paulo deu posse à diretoria legítima da BSGI. No dia 1º de agosto de 98, o templo foi reaberto sob a nova denominação concedida pelo presidente Queda de Joshoka-Ekan, que significa Castelo de Contínuas Vitórias, que é onde normalmente as cerimônias de casamento, né, dos nossos membros ocorrem. Então, no Brasil, esse empenho de toda a organização para ir contra essas ações maléficas da seita Niquim ficou denominado como Movimento Renascença. Então, quando fala Movimento Renascença, ações da Soka Gakkai, da BSGI, voltadas para proteger os membros em relação à seita Niquim. Outro tópico que nós vamos tocar aqui, que são as graves ofensas e calúnias da seita Niquim. A seita Niquim sustenta uma crença distorcida que reverencia o sumo prelado como um ser absoluto, como um ser superior. Essa forma de pensar não consta em nenhum trecho do Gosho. Então, essa calúnia da destruição do Koshirufo, em novembro de 91,
a seita Nikken enviou um comunicado de excomunhão da Soka Gakkai. Veja só, milhões de pessoas ligadas ao movimento Kosen Rufu, Nikken não satisfeito de ter tirado o presidente presidente Ikeda da função de coordenador dos leigos, como ele viu que praticamente não teve efeito, aí todo mundo continuou na Soka Gakkai, ele resolveu então excomunhar a Soka Gakkai. Né? Felizmente, isso não teve o efeito que ele imaginava. Né? E esse comunicado que ele fez, não foi mencionado nenhuma evidência que a Soka Gakkai estava cometendo alguma calúnia ou deixando de cumprir algum ponto dos Goshos, né, de Nichiren Daishonin. Então, essa grave ofensa de causar a desunião na ordem budista foi cometida pela seita Nikken. Em termos de graves ofensas e calúnias da seita Nikken, podemos também citar a heresia da crença no sumo prelado. Adotou o sumo prelado, né, a seita Nikken adotou o sumo prelado como objeto de devoção. Né? Consta num documento oficial do clero, né, da seita Nikken, consta lá: o sumo prelado é o único dotado da herança do sangue vital do budismo e é uno com o Daigohon do Supremo Santuário. Ele se colocou na mesma posição do Gohonzo. Né? E a gente tem aqui que a prática da fé com base no Gohonzon é a prática correta, desde os primórdios da época do Daishonin e Nikko Shonin. É isso que a gente sempre aprendeu. Essa visão absolutista do sumo prelado opõe-se a Daishonin e Nikko Shonin. Nikko Shonin afirma no 26 artigos de advertências que mesmo que o sumo prelado colocar alguma norma que vá contra o budismo de Nichiren Daishonin, não deve ser ouvido, não deve ser seguido. Outro ponto que a gente pode citar aqui é que a distorção desse conceito de herança vital, de herança do sangue vital. Né? Olha o que eles dizem. O pensamento de absolutismo do sumo prelado criado da seita Nikken é consequência da distorção do conceito de herança do sangue vital, que é a transmissão da doutrina budista. Para o clero, a simples sucessão ao posto de sumo prelado faz do novo ocupante um indivíduo dotado da iluminação do Buda. E não tem nenhum Gosho que é desse jeito, que a pessoa atinge a iluminação só porque recebeu o cargo, né, de sumo prelado. Originalmente, o sangue vital do budismo de Nichiren Daishonin é aberto e pode ser herdado pelas pessoas que têm fé no budismo e não é monopólio de algum determinado indivíduo. Sempre foi. E qualquer pessoa pode herdar esse sangue vital. Foi aberta para todas as pessoas o verdadeiro significado do sangue vital. Né? No escrito A Herança da Suprema Lei da Vida consta: Nichiren tem se empenhado em fazer com que todas as pessoas do Japão despertem para a fé no Sutra de Lótus e possam compartilhar essa fé e atingir o estado de Buda. É isso que está no ensino. E não que uma pessoa, porque recebeu um cargo, ela passou a ser Buda. E é isso que eles vêm afirmando. E ainda, coloca uma discriminação entre clérigos e adeptos. Tem um ponto em comum entre Nikken e os sacerdotes da seita Nikken,
que é a impregnação da ideia de discriminação na qual clérigos ocupam uma posição superior e os adeptos leigos uma condição inferior. Um exemplo disso é a notória afirmação de Niken feita quando arquitetava cortar a Soka Gakkai em 1990. Está lá escrito que ele falou assim: se ficarmos com 200 mil, tá bom. E tinha mais de, 10 milhões dentro da Soka Gakkai. Ele fez um plano que, não, se a gente ficar com 200 mil aqui para nós, tá ótimo. Quer dizer, está desprezando milhões de pessoas. Por esta razão, o Buda considera que qualquer pessoa deste mundo que abrace o Sutra do Lótus, seja ele clero, ou leigo ou leiga, sacerdote ou monja, seja quem for, só com a fé no Sutra de Lótus, todos serão considerados soberanos dos seres vivos. Nichiren Daishonin expõe claramente sobre a igualdade entre clérigos e leigos, fazendo essa afirmação. E ainda, abusos em cerimônias religiosas. Exemplos desse abuso são as cerimônias de funeral em memória dos falecidos, a criação de nomes póstumos ou a escrita de ripas em memória aos falecidos, todas utilizadas como instrumento de arrecadação de dinheiro. Nichiren Daishonin jamais estabeleceu a realização de funerais, cerimônias em memória aos falecidos. Não tem isso em nenhum Gosho. Foi algo que foi criado pelos clérigos, como uma maneira de angariar dinheiro. Daishonin enfatiza que o estado de Buda das pessoas depende unicamente da pessoa, da fé e das ações que ela pratica em sua vida. Nos escritos de Nichiren Daishonin consta: uma vez que seu amado pai recitou no Myoho Renge-kyo em vida, ele atingiu o estado de Buda na forma em que se apresentava. Em nenhum lugar está escrito que precisa fazer uma cerimônia depois que ele faleceu por um clérigo, um sacerdote, um reverendo, para que ele atinja a iluminação. Não está escrito isso em nenhum lugar. E como degeneração religiosa, com rigor, Nichiren Daishonin repreende esses maus sacerdotes, referindo-se a eles como um animal vestido com manto clerical e espíritos famintos, devoradores da lei. Veja só, hein? É uma citação no Sendi, volume 2, das 14 calúnias. A Soka Gakkai se libertou das pesadas e obscuras correntes da seita herética e conquistou sua independência espiritual. É isso, no fundo, desse grande mal veio o grande bem, que é, nós hoje estamos libertos. Não tem esse intermediário de reverendo, clero, não. Somos nós diretamente herdando, esse objetivo, deixado por Nichiren Daishonin, que é a concretização do Kosen Rufu. Em contrapartida, a seita Niken segue na rota de declínio, com drásticas redução do número de adeptos, caindo para apenas 2% do existente antes da excomunhão da Soka Gakkai. Então, a própria realidade mostra quem está certo e quem está errado. A Nichiren Shoshu caiu para 2% do que tinha, enquanto que a Soka Gakkai aumentou. Estamos em 192 países e territórios e com mais de 13 milhões de adeptos. Como mensagem final, vamos combater resolutamente o mal da seita Niken e criar uma correnteza ainda maior do Kosen Rufu mundial. Nós precisamos tocar nesse assunto para que não ocorra novamente algo semelhante. Ok, pessoal?
essa matéria, ela está toda completa ali na apostila, aquela azulzinha lá, ó, volume 1. Quem quiser, é bom, né, que complemente esse estudo lendo essa matéria. E aí, nós vamos fazer um quiz aqui, até para já treinar para o exame, que vai ser algo parecido. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Escolha a afirmação correta. Correta, hein? Vamos lá. Letra A. A seita Nikken segue rigorosamente os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Você acha que essa está certa? Vamos ver a outra. Letra B. O Sutra do Lótus ensina que a natureza de Buda existe na vida de algumas pessoas privilegiadas. Será que é essa aí que está certa? Letra C. A seita Nikken manifestou sua natureza maléfica tentando destruir o Kosen-rufu. E a letra D. Se fizermos nossa prática correta, não há necessidade de combatermos os inimigos do Sutra do Lótus. Qual você acha que está certa? A, B, C ou D? Vamos para outra. Pergunta 2. Agora é para escolher a afirmação errada. Qual que está errada? Primeira, letra A. A Soka Gakkai, desde o início, apoiou o clero da Nichiren Shoshu. Letra B. Em 1991, o clero da seita Nikken submeteu o mandado de excomunhão da Soka Gakkai. Tá certo? Não, tá errada, né? Tem que achar a errada. Letra C. Em 1998, a seita Nikken decidiu destruir o Shohondo, Palácio da Paz erguido pela cristalização da fé de 8 milhões de adeptos e membros, né? E a letra D. Em 1990, o presidente Ikeda pediu para entregar o seu cargo de coordenador do Rokeko, Associação de Leigos da Nichiren Shoshu. É essa que está errada? Tempo. A, B, C ou D? Vamos para a próxima. Escolha novamente a afirmação errada. Então temos lá. Os membros da BSGI contribuíram para a construção do novo prédio do templo em São Paulo, que foi concluído em 1983. Tá certo? Tá errado. Letra B. Em 1990, os sacerdotes do templo em São Paulo entraram com uma ação jurídica para se apossar do imóvel. Tá certo ou tá errado? Letra C. Em 1998, a Justiça de São Paulo deu posse à diretoria da BSGI. Certo ou errado? E letra D. Nunca mais o templo em São Paulo foi reaberto. Tá certo isso? Qual que está errado? A B, a C ou a D? Terminando. E a última pergunta, também para escolher a afirmação errada. A seita Nikken sustenta uma crença distorcida que reverencia o sumo prelado como ser absoluto. É isso mesmo? Letra B. A maior ofensa cometida por Nikken é o crime de causar desunião na ordem budista. É errado isso? E a letra C. A Soka Gakkai se libertou e conquistou sua independência espiritual. E letra D. O sangue vital do budismo de Nichiren Daishonin é herdado somente pelos sacerdotes. Qual que está errada? A, B, C ou D?
pessoal, terminamos aqui esse vídeo sobre a refutação da seita Nikken. Lembrando que é muito importante que façamos do estudo do budismo nossas referências para as nossas ações. É estudar e colocar em prática. Valeu, pessoal. Até o próximo.